No ar. Boa noite a todas e todos aqui presentes na Câmara Municipal de Bauru. É uma grande satisfação, uma grande honra participar desse momento, a terceira audiência pública que faz parte do procedimento para definição de eixos tecnológicos e, portanto, dos cursos que serão ofertados a partir do ano que vem no nosso campus, o novo campus de Bauru do Instituto Federal de São Paulo. Na composição da mesa, a gente passa para o mestre de cerimônias. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de convidar a todos que estão presentes a ocuparem os lugares aqui mais à frente. Quem puder, quiser, pode ocupar os locais mais à frente aqui. Tá joia? Por favor, sem timidez. Boa noite a todos. Daremos início à terceira audiência pública sobre a consolidação dos eixos tecnológicos e a indicação de cursos a serem ofertados no campus do IFSP, na cidade de Bauru. Em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, agradecemos a presença de todos. Para darmos início às atividades desta terceira audiência, convido para tomar assento à mesa o senhor Vanderlei Rodrigues de Moraes Júnior, presidente da Câmara Municipal de Bauru, que pediu desculpas pela sua ausência por já ter um compromisso agendado previamente. Convido o senhor Silmário Batista dos Santos, magnífico reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que já compõe a nossa mesa neste momento. Convido também para tomar assento na tribuna principal o senhor Nilson Girardello, secretário municipal de Educação, neste ato representando a excelentíssima prefeita da cidade de Bauru, a senhora Suelen Silva Rosim. Convido para tomar assento nas cadeiras à direita de nossa mesa a diretora-geral do campus de Bauru do IFSP, a senhora Gabriela de Godoy Cravo Arduino. Aproveito a oportunidade para agradecer e registrar a presença de Eduardo Marino, assessor parlamentar do excelentíssimo senador astronauta Marcos Pontes. Vera Capellini, diretora da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Beatriz Antomiassi, diretora da Unisagrado de Bauru. Professor Clóvis Cavenaghi, coordenador da Legião Mirim de Bauru. E professor Lourenço Magnoni Júnior, representando a Associação dos Geógrafos do Brasil. Neste momento, concederemos a palavra ao magnífico reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o senhor Silmário Batista dos Santos. Obrigado. Boa noite novamente aos presentes e também quem nos acompanha
pelas redes sociais, né, pelo canal da Câmara. Quero cumprimentar o nosso querido Nilson e a Gabi, chamo carinhosamente de Gabi, a Gabriela. Leve um grande abraço para a prefeita, e aqui a gente continua trabalhando muito, né, Gabi? Temos, hoje, vários servidores e servidoras que já são da nossa instituição e que, presentes aqui hoje, já contribuindo nesse processo de elaboração, né, desses procedimentos, e muitos ansiosos em se deslocarem definitivamente no trabalho para Bauru. Eu acredito que a gente vai ter uma grande dificuldade para repor quadros externos, tamanho número de pessoas, né, que querem voltar para a sua terra natal, e a gente tem sensibilidade para isso, sabe da importância, né, desse movimento, e aqui a gente já deixa consignado o nosso compromisso de dar toda a atenção possível para essa causa, e mais do que isso, né, as novas oportunidades com concursos que por aí virão, a gente espera também que eles sejam atendidos com gente da cidade, né, porque um dos papéis fundamentais da nossa instituição é efetivamente fazer diferença no território, na cidade onde a gente implanta um campus. É da nossa natureza, da nossa lei de criação 11.892, que nós precisamos fazer a interação com o arranjo produtivo e social local. Daí, a grande importância de momentos como esse, com contribuição, né, de toda a sociedade civil organizada, o Poder Executivo e Legislativo, para que a gente faça, se não a melhor ou as melhores escolhas, pelo menos escolhas dialogadas com a comunidade. Então, é nesse contexto que a gente tem as nossas regras internas, no sentido de buscar, então, todo esse arcabouço de informações, de detalhamentos e diálogo com a comunidade local, para que a gente faça ensino, pesquisa, extensão e inovação socialmente referenciados em consonância, efetivamente, com o que o município precisa. Então, essa é a nossa perspectiva, é esse o trabalho que nós temos desenvolvido, e eu não tenho dúvida que Bauru será um campus de extremo êxito, de extremo sucesso, sobretudo pelas pessoas que já estão envolvidas ou querendo se envolver nesse processo. Eu fiquei muito feliz de encontrar colegas aqui de trabalho, já fazendo movimentos de energia positiva no momento oportuno que a gente vai fazer florescer muito rapidamente essa unidade. Eu espero, no final de 2025, vir aqui para a primeira formatura já de um curso regular. Né, Gabi? Por favor, cerimônia. Convidamos também, nesse momento, para fazer uso da palavra, o senhor Nilson Guirardello, secretário municipal da Educação, representando a excelentíssima prefeita da cidade de Bauru, a senhora Suelen Silva Rosim. Boa noite a todos e todas. Professor Dr. Silmar Batista dos Santos, magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo, professora doutora Gabriela Arduino. Nesses nomes eu cumprimento os demais presentes aqui hoje, servidores, público em geral. Eu tenho a honra de estar aqui representando a nossa prefeita, Suelen Rosim, que fez de tudo, né, para que essa realidade acontecesse, esse dia acontecesse da vinda do Instituto Federal para Bauru, né. Estivemos em Brasília, foi quando conhecemos o reitor, muito simpático sempre, e outras ocasiões também. Então, a Secretaria Municipal da Educação tem estado presente nesse processo, junto com, é claro, com o gabinete da prefeita Suelen Rosim, desde o ano passado, pelo menos, né? E, rapidamente, esse dia é realidade. A própria Secretaria já tem feito parcerias, né, com o Instituto, já na Semana da Educação, utilizamos o espaço do Instituto, o que foi muito elogiado pelos nossos docentes, e eu acho que essas parcerias a gente tem que continuar, né? Quando a gente fala dos cursos de curta duração, que poderão ser ofertados para a nossa rede, para os nossos professores, para o nosso pessoal de apoio, eu acho que é algo extremamente importante, né? E
queremos continuar, sem dúvida alguma, com essa parceria. Novamente, eu já fiz isso lá na Odonto, no auditório da Odonto, mas eu faço aqui, parabenizar também pela metodologia de escolha de cursos, essa coisa de ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, né, através de audiências públicas, e essa é a última delas, né, a de definição. Então, é uma metodologia muito interessante, porque não briga com o que está aqui na cidade e soma com o que está aqui na cidade. A gente é uma cidade universitária, uma cidade importante na área educacional, e o Instituto Federal só vem a somar no coração do Estado de São Paulo, né, reitor? Mas era isso que eu tinha a dizer, e é um grande prazer estar aqui em nome da prefeita Sueli Rosim, e vamos aos trabalhos, então, né? É isso. Obrigado. Só quero fazer um complemento de reconhecimento do esforço que o Poder Executivo fez nesses últimos tempos para resgatar a implantação do campus, que ficou para trás, digamos assim, pelo menos uns 8 ou 10 anos. A prerrogativa de implantar um campus não é da reitoria do nosso Instituto Federal de São Paulo, é uma prerrogativa do MEC. E nós tivemos, lá no passado, a doação do terreno, e nós não conseguimos levar adiante por diversos fatores. Mas o que importa é que houve, nos últimos tempos, por conta da prefeita, a Suelen, e a gente, então, faz esse reconhecimento, o Nilson. A primeira reunião nossa foi num restaurante, porque não tínhamos horário da agenda, marcamos no restaurante, nem me lembro se foi um café ou se foi um almoço, mas foi uma correria de 1 hora e meia. Tamanho empenho que o Poder Executivo e também o Legislativo tinha o interesse, a vontade, o desejo de fazer acontecer. Então, quando o Poder Executivo, o Poder Legislativo, trabalha de forma conjunta conosco, é mais um elemento que eu reputo como de sucesso para um campus quando ele vem para a cidade. Então, fica aqui o nosso reconhecimento pelo esforço de vocês, e de nossa parte, nós também não vamos medir nossos esforços para fazer acontecer o mais rápido possível o campus Bauru. Nessa terceira audiência, serão apresentados os resultados da consulta pública aberta na segunda audiência pública para indicação de cursos e eixos tecnológicos a serem ofertados pelo IFSP. Dados e informações levantadas em reuniões realizadas junto a empresas e associações da cidade de Bauru e levantamentos e análises realizadas pela Comissão Local do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que culminaram na definição dos cursos e eixos tecnológicos a serem ofertados. Após a apresentação, será aberto um momento de questionamentos por parte de todos os presentes, mediante inscrição prévia e que serão respondidas pela diretora-geral. A inscrição para a realização de perguntas pode ser feita diretamente com os membros da comissão do PDI, no caso, acho que a Gesa e o João estarão disponíveis aí para fazer a inscrição prévia com vocês, tá? Para darmos início à apresentação, passamos a palavra à senhora Gabriela Godoy de Cravo Arduino, diretora-geral do Campus Bauru do IFSP. Boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar nosso reitor, senhor Mário Batista dos Santos, o Nilson Girardello, representando a prefeita também. É um prazer estar aqui, né, e fechando mais uma etapa da implantação do campus. A gente sabe que é uma etapa muito importante nesse momento, né, com a consolidação da consulta, das reuniões e visitas que foram feitas,
e a escolha dos cursos e dos eixos tecnológicos que serão trabalhados. Então, é importante, né, frisar que é um direcionamento que a gente começa a ter, mas que a gente ainda tem muito trabalho pela frente para a implantação do campus, para a gente fazer também a questão da implantação da nossa sede definitiva e realmente colocar, né, todos os cursos para rodarem. Mas eu acho que é um passo bem importante nesse momento, e reitero aqui, né, a questão que o Nilson falou, que a gente teve uma acolhida muito grande aqui na cidade, a gente foi em muito lugar conversar, em todas as esferas. A nossa comissão do PDI, né, a nossa comissão local, que é responsável pela organização das audiências públicas, ela funcionou, né, todos se envolveram, todos trabalharam, foram atrás. Então, a gente tem representantes do IFSP, representantes da sociedade civil e representantes do poder público, que todo mundo tem conversado e tem definido, né, para a gente chegar aonde a gente está aqui hoje. Então, falar sobre um pouquinho, né, desse processo de escolha dos cursos e dos eixos tecnológicos e sobre a consulta que foi realizada. Então, a gente começa aqui, né, com a série de passos. A gente teve a primeira consulta no dia 11 de agosto, onde a gente apresentou a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o IFSP, e as potencialidades. A segunda audiência aconteceu no dia 18 de agosto. A gente fez um levantamento sobre a vocação local, né, tanto os arranjos produtivos locais quanto sociais de Bauru e da região. Como o nosso reitor falou, é muito importante que a gente atenda esses arranjos e que a gente venha também para somar. Então, em complementação. Então, a gente fez um levantamento grande das ofertas de educação de Bauru e da região, para que a gente não tivesse sobreposição e que seja, né, seja significativa a vinda do IFSP para cá. Apresentamos as possibilidades de cursos, os eixos tecnológicos, e demos início à consulta, que foi do dia 18 até o dia 3 de setembro. E hoje a gente está aqui na terceira audiência para a apresentação desses resultados da consulta e a justificativa também dos eixos tecnológicos e dos cursos iniciais que a gente vai adotar aqui no campus. Então, a gente tem alguns passos, né, a portaria de funcionamento, que é emitida pelo MEC, que foi feita no dia 22 de novembro de 2022. A minha portaria como diretora do campus, em janeiro de 2023, foi o momento onde a gente marcou a reunião com o Nilson, para a gente alinhar junto com o professor Silmário. E, desde então, eu já comecei a vir a Bauru e conversar com toda a sociedade. A gente fez reuniões, né, eu vou mostrar daqui a pouco, mas a gente fez reuniões com praticamente todas as associações, com as representações aqui da cidade e também com a rede ofertante de educação. E aí a gente solta a consulta, né, e a gente vai para a definição dos eixos e cursos. Então, a consulta às audiências públicas e audiência pública, ela é regulada por uma portaria, que é a Portaria Normativa 92, que ela foi atualizada agora, em 2023, em junho, né? E nessa portaria, né, a gente vai levar em conta a prospecção dos dados, que já foi apresentada na segunda audiência, as reuniões que foram feitas com as entidades. Então, a gente tem atas feitas e assinadas, né, porque é uma metodologia utilizada pelo IFSP para formatação do PDI e o resultado da consulta. Então, aqui na portaria, a gente tem lá que deve ser feito esse levantamento dos dados, a reunião com as secretarias municipais, as principais, reunião com as associações de classe, com as instituições de ensino e a realização das audiências públicas. E cabe aqui falar que são consultivas as audiências públicas e também a consulta é consultiva, né? Por quê? A gente vai conversar
também, né, nas reuniões com as empresas, com as associações, com as secretarias, né, com as prefeituras também da região, para ver o que realmente é necessário. Então, a gente começa com o levantamento dos dados, né, aqui são as principais fontes de dados que a gente utilizou: CAGED, IBGE, SEAD, o mapa de demandas do MEC, o INVEST-SP, né, todos os dados que estavam disponíveis. Aí, lembrando só no levantamento dos dados, né, o primeiro são 2 gráficos do SEAD, da Fundação SEAD. O primeiro falando sobre o valor agregado, né, na produção aqui no PIB. Lembrando que Bauru a gente tem um pouquinho de agropecuária, uns 16% de impostos diretos, uns 20% de indústria e 73% de comércio. E, do outro lado, o outro gráfico da direita é o gráfico sobre a oferta de educação, a quantidade de matrículas. Em 2021, né, em 2021, a gente tinha 47 mil matrículas na região administrativa de Bauru, e vemos lá que o principal curso, pedagogia, depois direito, administração, enfermagem e psicologia. Né? Então, a gente poderia fazer filtros aqui, que a gente mostrou também na audiência anterior, que a gente pode filtrar por ensino presencial, ensino à distância e ensino público e ensino privado. Aqui a análise da oferta de educação profissional, os cursos técnicos, em cima da região administrativa de Bauru, da mesorregião. A gente vendo lá quais são os eixos tecnológicos, a gente vê sempre que tem ambiente, saúde e gestão como eixos de bastante destaque, e embaixo a cidade de Bauru, o município de Bauru, vendo que não tem nenhuma oferta de ensino federal, a gente tem oferta de ensino público via Estado e ensino privado, sendo que a oferta de cursos técnicos no ensino privado, principalmente os cursos de enfermagem. Né, a gente viu muito curso, muita vaga para enfermagem aqui, dessas 3.500 matrículas. As reuniões com as secretarias municipais, a gente começa com a Secretaria da Educação, conversamos na Secretaria do Bem-Estar Social, da Agricultura e Abastecimento, de Desenvolvimento Econômico, o Fundo Social, o Conselho do Município e a Associação de Entidades, né, como que chama, William? Entidades de Assistência e Promoção Social. Né? Aí também, dentro das entidades de assistência e promoção social, tem a menina do Conselho da Criança e do Adolescente. Com as associações de classe, né, a Associação Comercial e Industrial, a Câmara de Dirigentes Lojistas, Ciesp, Fundação Marcos Pontes, né, o CODESE, e as associações assistenciais, a PAI, Sorri, o Instituto Elas, que é de prevenção contra a violência para a mulher, e o Cáritas de Bauru. Com as associações de classe ainda, Rotary, o pessoal do cursinho da Unesp, né, a Fernanda, que está aqui, foi lá conversar no campus com a gente também, levou para os alunos do cursinho responderem à consulta pública também, foi muito legal, obrigada, Fernanda. Então, tem 3 cursinhos na Unesp ligados, cada um a uma faculdade. A apresentação vai estar no nosso site também. Eu só não coloquei porque não ia adiantar, né, não ia dar spoiler antes. Legião Mirim também, o William está me falando aqui. Foi uma das primeiras que a gente foi, William, né, Clóvis, conversar lá com o pessoal da Legião Mirim. Depois, com as entidades de ensino, com as instituições de ensino, as públicas, né, a Unesp, as 3 faculdades da Unesp, ETEC, FATEC, USP e o Colégio Técnico. Conversamos também, logo no comecinho, na diretoria de ensino, e fomos visitar uma escola estadual, que é a Ayrton Busch, né, que é perto lá do território onde a gente vai se instalar definitivamente.
ainda na parte de ensino, Senai, SESI, SENAC e algumas universidades privadas, né, a gente também conversou. A gente tem um contato muito legal, porque a gente está fazendo parte, a gente assinou, né, um protocolo de intenções do CIT Bauru, onde fazem parte todas as entidades, né, de ensino superior de Bauru, né, para a promoção da inovação. E isso está proporcionando para a gente, né, uma integração muito grande, né. A gente está ajudando a organizar, junto com uma comissão, também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Além dessas instituições, ainda a Secretaria de Administração Penitenciária, a Fundação Casa, a FUNAP, né, a gente já fez um curso no CPP3, um curso de curta duração. Estamos articulando um curso no CPP1, né, e conversamos também com o pessoal da Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária. Indústrias, a gente tem conversado também, já falamos com a Bracel, Tilibra, Plazútil, Pascoaloto, Zopone, a Sicredi, Galha Energia. Estamos com a reunião marcada com o pessoal da Luarte, né, então, e a gente ainda pretende visitar mais indústrias também, no sentido de conversar com eles, fomentar o jovem aprendiz, questão de estágios para os nossos estudantes. Além disso, recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pederneiras, que protocolou um ofício, né, de um convênio de municípios para o fomento da questão do turismo e de municípios de interesse turístico aqui na região. Os que estão na esquerda, de Arealva para a esquerda, foram os prefeitos que assinaram, e aqueles da direita, ali no cantinho, são também citados como municípios de interesse turístico. Temos um ofício protocolado no MEC, da Associação dos Geógrafos do Brasil, a AGB. Brasileiros, desculpa, Lourenço. Tá, então, está aqui também o protocolo, a gente leu, depois eles também entregaram para a gente um estudo sobre os cursos de geografia, então foi uma solicitação de abertura do curso de licenciatura em geografia aqui em Bauru. E temos um ofício do Nilson, enquanto secretário de Educação, também já demandando para a gente cursos de curta duração, tanto para os servidores, para os professores, né, para toda a comunidade aqui de Bauru, né. Então, isso é importante para a gente, porque os cursos de curta duração, os cursos de extensão, eles devem ser via demanda, né. Então, e obrigatoriamente eles são abertos para toda a comunidade, quem tem, né, os pré-requisitos para realizar esses cursos. E agora a gente vai para o resultado da consulta pública. Então, a gente tinha lá um formulário feito no Google Docs, né, no Google Forms, que ficou aberto até às 23h59 do dia 3 de setembro de 2023. Tivemos 768 respostas no total, todas foram lidas, tá? Não ficou nenhuma para trás, a gente fez um esforço grande. E, a princípio, cada resposta tinha 3 indicações de cursos. Então, a princípio, seriam 2.304 cursos indicados. Tivemos três respostas repetidas, das mesmas pessoas, que foram desconsideradas, consideramos só a última resposta. 11 sem justificativa, acho que a pessoa teve preguiça de fazer justificativa, pôs só um pontinho, aí a gente desconsiderou. E 88 respostas desclassificadas, tá, numa tentativa de manipulação das respostas. Acho que pegaram o nome das pessoas e CPF na internet e jogaram no formulário. E essas respostas foram, a gente achou aonde estavam essas listas, fizemos um boletim de ocorrência e desconsideramos essa resposta. Foi sob consulta do jurídico do IFSP. Então, o que a gente tem aqui? 666 sugestões levadas em consideração no formulário, é um número grande. A gente conseguiu travar em 3 respostas por pessoa, e dessas, algumas também não tinham justificativa, foram tiradas. Então, a gente tem indicação de 1.946 cursos.
distribuídos da seguinte forma. Então, os eixos tecnológicos. Então, aqui foram 356 respostas para ambiente e saúde, 295 para gestão e negócios, né, e assim sucessivamente. Tá? Então, todos os eixos a gente teve respostas, né, e praticamente todos os cursos. Então, ambiente e saúde, né, no catálogo, o CNCT, aquela coluna é o número de cursos que tem dentro daquele eixo tecnológico. Os cursos indicados, então, por exemplo, ambiente e saúde, a gente tem no catálogo 31 cursos possíveis de serem votados. Foram indicados 29 cursos diferentes dentro daquele catálogo, com um total de 356 indicações. E a gente acabou fazendo uma média do total de indicações dividido pelo número de cursos indicados, que também é um índice interessante da gente pensar. Porque quando a gente pega ali, por exemplo, produção cultural e design, a gente tem 28 cursos indicados, 187 indicações, mas, quando eu divido, eu fico com 6,67 indicações por curso. Tá? Então, é a forma que a gente tem aqui. E aí tem, dentro dos eixos tecnológicos, as indicações. Primeiro, ambiente e saúde. A gente vê que tem alguns cursos que são mais indicados que os outros, por exemplo, meio ambiente e controle ambiental, no eixo de ambiente e saúde. O controle de processos industriais, mecatrônica e automação industrial. Aqui, dentro do desenvolvimento social e educacional, a gente teve lá multimeios didáticos, como um curso muito indicado, 49 indicações. Gestão e negócios, administração e serviços jurídicos também bastante indicados. Informação e comunicação, desenvolvimento de sistemas e informática. Infraestrutura, técnico e edificações. Militar, a gente teve poucas indicações, mas teve para praticamente todos os cursos. Produção alimentícia em alimentos. Produção cultural e design. Produção cultural bastante ali, e design gráfico também, bastante cursos, 22. Produção industrial, a gente teve uma distribuição, foi interessante, porque a gente tem bastante indicações, mas distribuído em vários cursos. Recursos naturais, principalmente técnico em florestas. Gente, o que a gente viu de tendência, a pessoa colocava meio ambiente, controle ambiental e técnico em florestas. Tá? Teve um monte de respostas desse jeito. Tá? E muitas delas com as mesmas justificativas. A gente avisou que não podia colar. Tá? Então, cuidado, não pode colar. E tem gente que pôs assim a resposta. No item tal, de tal resposta, coloque 2 pontos, e aí vinha a justificativa. Tá? Então, teve um e-mail, alguma mensagem de WhatsApp que foi passada para todo mundo. Cola mesmo, gente. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Segurança, principalmente técnico em segurança do trabalho. Turismo, hospitalidade e lazer, técnico em lazer, com 19 indicações. E aqui está um mosaico com os cursos que foram mais indicados, né, sendo a administração o primeiro, depois o técnico em meio ambiente, né, controle ambiental. Então, gente, não foi o principal votado, que é o realmente escolhido, e a gente vai fazer uma ponderação. Então, a definição dos eixos tecnológicos e cursos, como que a gente fez? Lógico, a gente levou em consideração os eixos que foram mais votados, mas não necessariamente nessa ordem, ou esses 3 eixos primeiros, porque precisava fazer sentido para a cidade também. Então, primeiro eixo, falando sobre ambiente e saúde, a gente teve 2 cursos que foram os mais votados, meio ambiente e controle ambiental. A gente leu todas as justificativas, então tem as 2 justificativas aqui, sobre meio ambiente e controle ambiental. Tem uma que foi usada para os 2 cursos também, né? Eu não vou ler aqui nesse momento, mas é legal depois vocês darem uma olhada nessas justificativas, elas fazem muito sentido. E
a gente encontrou, né, a gente fez uma busca de quais cursos técnicos que eram ofertados aqui na região, né, pela ETEC e pelas outras escolas. Então, de meio ambiente, a gente encontrou um em São Manuel, ofertado pela ETEC, com 40 vagas, sendo matutino, e a relação de candidatos por vaga no vestibulinho de 2023, primeiro semestre, 1,28. Tá? Então, isso a gente precisa pensar nisso também. Eu estou falando que a gente vem para somar, né, que a gente vem para complementar. Então, não faz sentido a gente ofertar o mesmo curso que já está sendo feito no outro local. Tá? E a gente tem algumas outras justificativas também. Então, aqui, quando a gente pega as certificações intermediárias dos cursos, a gente comparou meio ambiente, controle ambiental e reciclagem. As certificações intermediárias de controle ambiental e de meio ambiente são muito parecidas, são praticamente as mesmas, só que o que a gente observou? Que no controle ambiental, a gente tem uma parte de SUS, a gente tem uma parte de saúde também, além da parte de controle de resíduos e além da parte de meio ambiente. Então, seria um curso mais completo, que faria mais sentido para Bauru e região. Né? E se a gente ainda colocar algum conteúdo de epidemiologia e de controle de saúde, a gente consegue também fazer uma certificação intermediária em agente de combate de endemias e agentes locais de vigilância e saúde. Tá? Então, seria um curso mais completo. Vendo a questão de laboratórios, de infraestrutura necessária, controle ambiental precisa de mais 2 laboratórios. A gente sabe que isso no MEC é levado em consideração para fazer o fator de esforço do curso e a quantidade, o que a gente chama de matrícula equivalente. Então, a matrícula equivalente é um peso do curso. Então, cursos que demandam mais laboratórios, a gente tem um retorno maior com relação ao número de alunos. Então, a matrícula equivalente do controle ambiental corresponde a 2,5 alunos de um curso integrado. Então, para a gente, é mais interessante, desde que a gente tenha ali um laboratório de microbiologia e um laboratório de química, tá? Que não é difícil da gente montar. E aí, esse aluno formado, esse egresso nosso, ele vai poder trabalhar nas prefeituras, no controle de endemias, controle da dengue, leishmaniose, né, essa parte de saúde. Ele vai poder trabalhar nos laboratórios, dentro das indústrias, né, principalmente com manipulação química e manipulação microbiológica, e vai poder trabalhar também na parte de gerenciamento de resíduos e na gestão de resíduos. Então, é um curso mais interessante para a região do que o meio ambiente. E aí, se a gente for pegar dos cursos votados, os cursos estão em vermelhinho lá, é o controle ambiental, né, a justificativa a gente já passou, e se eu juntar os outros que têm a ver com eles, a gente teria 156 indicações para esse curso, né, nesse sentido. Então, por isso, né, o nosso primeiro eixo tecnológico escolhido foi Ambiente e Saúde, com o curso inicial de Controle Ambiental. Segundo eixo. Apoio massivo? Foi, eu vi. Não, eles levaram os alunos da ETEC para o laboratório e fizeram os alunos responderem. Tem 37 lá que responderam. Ah, então tá bom. Segundo eixo, né, que é o eixo de gestão e negócios, com 295 sugestões. Os 2 cursos, né, administração e serviços jurídicos, os mais votados. A gente tem aqui um levantamento sobre ofertas da ETEC, né, em Bauru. A gente tem 120 vagas só em Bauru pela ETEC do curso técnico em administração e mais 60 vagas do SENAC. Tá? Além de todas essas outras cidades que estão embaixo, que também têm oferta de vagas, né? Barra Bonita, Botucatu, Cabralha, Cerqueira, Cafelândia, Dois Córregos, Garça, Jaú, Lins, Lençóis, Ourinhos, Pederneiras e São Manuel, ofertando na ETEC curso de administração.
Serviços jurídicos também tem 2 locais em Bauru, né, com 40 vagas, né, até tem uma procura interessante, 4.03 e 4.03 também, são um curso integrado e um concomitante, e tem Itapeva, Lins e Marília. Comércio, tem comércio exterior aqui em Bauru, que também teve algumas sugestões, né, 6 sugestões, que é a EAD. Em São Manuel tem comércio noturno, mas já está com uma procura um pouco menor, 1.43. Então, gente, por isso, né, logística também era um dos cursos que a gente, quando ia fazer reuniões com as empresas, eles falavam. Tem tecnologia em logística, curso superior, nas faculdades particulares aqui, mas a gente tem cursos técnicos de logística na ETEC também. Então, nesse momento, a gente optou por não concorrer com a ETEC na oferta de cursos do eixo de gestão. Agora, falando sobre o eixo de desenvolvimento social e educacional, a gente tem um curso muito indicado, que foi o técnico em multimeios didáticos, e é interessante a preocupação do bauruense, né, e da região com a questão da inclusão também. Então, a questão do intérprete de Libras, tradução para Libras também, apareceu bastante. Aqui as justificativas, né? E quando a gente for ler as justificativas para o curso de multimeios didáticos, as justificativas são de um curso de especialização. São formações para os professores, formação para quem já está atuando na educação, e não de nível técnico. Né? Então, a gente discutiu bastante. Tem mais uma aqui também, falando das 2 grandes universidades públicas, né, que formam professores, também justificando a questão, né, de cursos de especialização. Então, a gente optou por fazer um curso de especialização de formação de professores, né, em multimeios didáticos. E aí a gente vai explicar depois também, né, com a verticalização, como que a gente consegue fazer isso. O 4º eixo, produção cultural e design, ele foi bem votado, mas a gente teve uma questão de a quantidade de cursos. E também foi muito, né, distribuída essa votação. Só tendo ali, né, curso de produção cultural e curso de design gráfico, com bastante indicações. Então, aqui a gente tem o Senai, com um curso de processos gráficos, com 3 turmas, né, de 30 vagas cada uma, então são 90 vagas ofertadas aqui, e o Senac, com modelagem de vestuário e design de interiores também na oferta. Então, aquela política de não sobrepor, né, a gente tem essa questão aqui também, e a gente precisa escolher eixos que sejam complementares. A gente tem uma experiência em Avaré, que tem 3 eixos, o campus, é um campus 70-45, só que a gente tem 3 eixos completamente separados, e eles não se conversam e ficam quebrando o braço o tempo todo. Né? Então, a ideia nossa aqui é que a gente coloque eixos que eles sejam complementares, e que os professores também possam transitar entre um eixo e outro, porque a gente pode pensar em cursos conjuntos. Né? O Bruno, na primeira audiência, quando ele veio representar o professor Silmário, ele falou que essa escolha tem que ser muito bem pensada, porque a gente não consegue fazer uma troca de professores. Quando eu fui conversar com o pessoal da Faculdade de Ciências, da Unesp, eles têm um curso muito legal que eles queriam implementar, mas eles não conseguem, porque eles teriam que trocar professores. Então, isso é importante da gente pensar nesse momento também. Então, eu teria demanda para esses cursos, né, cursos diferentes desses que são ofertados, mas a gente tem que pensar também na complementariedade dos eixos. Então, a gente também optou por, talvez, trabalhar esses eixos na forma de FIC, como a gente talvez trabalhe também a questão da Libras, né, também via cursos de extensão, cursos de curta duração. Informação e comunicação é o 5º eixo que teve bastante votação também expressiva. A gente teve 2 cursos que se destacaram, informática e desenvolvimento de sistemas. Né? E aí a gente vai procurar, né, a sugestão de informática, a justificativa que tem lá,
né, que é um curso importante, né, para a cidade, e a gente tem uma demanda muito grande aqui na cidade. Fui conversar com o pessoal da CODESE, né, da SENAG também. Então, são cursos importantes aqui para a nossa região. Desenvolvimento de sistemas, a gente vê uma quantidade imensa de turmas sendo ofertadas pela ETEC, aqui em Bauru, e na região também. E o CTI da Unesp, né, ofertando também o curso de informática. Só que o que a gente pensou? Né? O CTI da Unesp está ofertando, mas quando você vai lá ver, primeiro, tem a reclamação que os alunos do CTI da Unesp vêm de fora, e que eles se formam e não ficam aqui. Né? Tem um estudo interessante aqui do pessoal sobre retenção de talentos dentro da cidade. E olha a procura desses cursos da Unesp. Né? 14 candidatos por vaga. Então, a gente tem uma demanda reprimida, né, que a gente pode atingir. Ah, mas vocês falaram que não vou fazer um curso que seja sobreposto, a não ser, nesse caso, que eu tenho demanda. Né? Então, isso é importante a gente pensar também. Então, a escolha aqui, né, a gente tira desenvolvimento de sistemas, que é muito trabalhado pela ETEC, né, e escolhe o técnico em informática, né, porque aí a gente pode desenvolver a questão de tecnologias também. O professor Silmário me chamou de canto ali a hora que ele chegou, perguntando sobre os cursos, e falando assim, mas a gente tinha que trabalhar com as tecnologias. Falei, sim, a gente vai trabalhar com as tecnologias. A gente vai fazer um curso geral no técnico, mas aí é uma coisa que a gente vai cutucar o Procópio, que é o nosso pró-reitor de ensino também, para que a gente possa regulamentar a questão das especializações técnicas no IFSP, e aí a gente oferta internet das coisas, data mining, né, esses cursos, né, mais aplicados, que aí também os alunos da ETEC, os egressos da ETEC também podem fazer. Né, então, a ideia, a princípio, é essa, mas a gente está precisando da regulamentação. O outro eixo, né, controle de processos industriais, com 163 indicações também. A gente chega aqui com 2 cursos sendo indicados, mas a gente tem, né, uma variação bem grande também. Então, técnico em mecatrônica e técnico em automação industrial. A gente vê que mecatrônica, automação industrial, eletrônica, a gente tem muita oferta aqui na região também. Né? Então, Bauru com Senai, com CTI, né, já com uma relação candidatos por vaga no CTI um pouco menor. Então, a gente não opta, né, por não concorrer com o CTI nessa questão. A parte de eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica também, a gente vê bastante oferta de cursos aqui na região. E aí a gente faz um comparativo com as certificações intermediárias, né, de automação industrial, mecatrônica, eletromecânica, sistemas de energia renovável, que deu, se eu não me engano, 18 sugestões, eletroeletrônica, eletrotécnica, eletrônica e manutenção de máquinas industriais, que são coisas que são necessárias para a indústria. Então, toda vez que a gente foi na indústria conversar com eles, né, a gente vê que eles precisam de profissionais nessa área. Então, a gente vê lá a questão, a gente tem um limitador de professores, de servidores. Inicialmente, a gente começa com 40 docentes, 26 administrativos. Então, a gente precisa de docentes para tocar o núcleo comum, né, dos técnicos integrados, e docentes para parte técnica. Então, se a gente concentrar mais em áreas, né, a gente não abrir muito leque, para a gente é melhor, e a gente consegue dar um curso de melhor qualidade. E, então, está lá a questão de infraestrutura, de laboratórios, a questão de diversificação da formação dos docentes também, por exemplo, em eletromecânica e mecatrônica, seria um problema nesse momento para a gente, mas talvez mais para frente, a cada 4 anos, a gente refaz o PDI, né, e vê quais são, né, os direcionamentos que a gente vai tomar, a gente avalia e toma as decisões. E a gente viu que o técnico em eletrotécnica é um curso bem interessante, que atende à necessidade das indústrias da região.
ele é mais amplo, ele pode atuar tanto em residências, como em indústrias e como a parte predial. Ele pode ter especializações técnicas mais interessantes, inclusive a questão fotovoltaica, que aqui na região está se desenvolvendo muito. Trabalhar com as telecomunicações, que também é forte aqui na região, e a questão de produção, transmissão e distribuição de energia. E atende à necessidade das indústrias aqui. Aqui tem uma justificativa, que apareceu no formulário também, que é importante. E, se a gente somar, tem os cursos que têm a ver, inclusive, a automação industrial que a gente consegue fazer com eletrotécnica, a gente tem 63 indicações. Então, por isso, terceiro eixo tecnológico, controle de processos e processos industriais, com o curso de eletrotécnica. E aí a gente consegue juntar a eletrotécnica junto com a parte de informática, também para desenvolver inovação e desenvolver cursos na área de tecnologia. Então, aqui a gente teria, né, na verdade, atendendo 4 eixos, atendendo aqui o ambiente de saúde, né, com os cursos técnicos, o informação e comunicação e controle de processos industriais, e pegando aqui o desenvolvimento social e educacional com o curso de multimeios didáticos via especialização. E aí a gente pensa, né, aqui tem um mapinha do que tem no Senai, Senac, ETEC, FATEC. Então, a gente tem aqui, né, para a gente dar uma ideia do que tem no CTI também, né, a flechinha do meio ambiente sendo o controle ambiental mais interessante para a gente, né, os cursos escolhidos ali. E a gente passa para a questão da verticalização. Né, então, a ideia lá que entre via cursos de extensão, cursos de curta duração, cursos livres, passe pelos cursos técnicos, ingresse nos cursos superiores, né, já tem um estudo e uma capacitação sendo feita para que a gente, nas disciplinas do técnico, elas sejam aproveitadas nos cursos de tecnologia, mais para frente, né, e ele faça a pós-graduação e saia capacitado. Né, mas a gente pode entrar em qualquer momento desse. Então, pegando os 3 cursos aqui, né, a gente pega lá no catálogo quais são as possibilidades de verticalização dos cursos, e a gente vê aqui controle ambiental. Sendo interessante a gente indicar biologia ou ciências biológicas como licenciatura para a formação de professores, e informática e eletrotécnica convergindo para a engenharia de computação, que não tem aqui na região. Né, foi uma conversa grande que a gente fez também com o pessoal da Unesp, com o pessoal das universidades aqui. Então, a gente convergindo ali, né, controle ambiental para a biologia, informática e eletrotécnica para a computação, né, porque a gente já tem os professores, e os professores dos 3 cursos podendo atuar nas especializações de multimeios didáticos, e uma outra especialização interessante, que já está sendo dada no Campo São João da Boa Vista, é o de informática na educação, que os professores da biologia, né, a gente tem um professor de pedagogia dentro do curso também, eles podem atuar, né, na informática para a educação, e os professores de engenharia da computação também. Então, a princípio, essa seria, né, o planejamento nosso para os próximos anos. Aqui, o desenvolvimento dos cursos. Gente, isso aqui é uma situação ideal. Tá? Eu, se pudesse, eu jogava o início dos cursos para começo de 2024, mas a gente sabe que a gente tem que produzir os projetos pedagógicos dos cursos, aprovar, entrar no vestibular, que já está terminando as inscrições. Né? Então, a gente vai aqui, né, no planejamento, plano para furar, dependendo da liberação de código de vaga do MEC para chamar servidor também, né, dependendo da construção da nossa sede definitiva. A gente tem ainda, né, o prédio cedido pela prefeitura para iniciar, que a gente consegue já fazer os cursos. A ideia é começar com cursos técnicos na modalidade concomitante subsequente, o quanto antes, já utilizando o prédio que a gente está ocupando, e depois transformar esses cursos para cursos integrados ao ensino médio.
Tá? Aqui está o número de matrículas embaixo, mas está o número bruto, sem levar em consideração a questão do peso do curso. Tá? Mas a gente chega lá em 2029, né, já com 860 alunos, 860 matrículas, e a gente pode pleitear para o MEC a mudança da tipologia do campus para 70-45, 70 docentes, 45 administrativos, para atender 1.400 alunos. Tá? Então, a princípio, né, o que a gente tinha para apresentar hoje é isso, né, isso aqui numa situação ideal, com liberação de recurso, com toda essa questão. Aqui, né, o Silmário falou daqui também, mas no dia 4, foi publicado o aviso de licitação para a construção da sede definitiva. Aí faço um apelo para o Nilson levar para o pessoal da Câmara, porque o projeto de lei para a confirmação, para a extensão do prazo para a construção do campus, né, lá na Avenida Nações Norte, está tramitando nas comissões aqui da Câmara. Né, a gente tem atormentado os vereadores aqui para a gente ter a dominialidade. A gente já está licitando, e em começo de outubro a gente recebe, né, as propostas, né, Silmário, e deve começar já a construir no começo de outubro, com a previsão de 10 meses para a construção, se tudo der certo. Então, está lá o nosso terreno, na Nações Norte, e, por enquanto, a gente está aqui, na sede provisória, lá na Rua Severino Lins. É um prédio ótimo, né, e tem o nosso site ali, quem quiser entrar, as redes sociais também estão ali do lado, e todas as informações sobre as consultas públicas, todas as apresentações que a gente fez, as gravações das audiências, estão lá dentro da página de audiências públicas, dentro do nosso site. Então, queria agradecer, né, mais uma vez, e agradecer a acolhida também que eu recebi em Bauru, porque em todos os lugares que a gente foi muito bem recebido. Todo mundo quer o Instituto Federal, né, faz força para a gente conseguir, o Nilson faz muita força também junto à prefeita. A gente sabe que é uma construção conjunta, que é uma construção já de bastante tempo. Né, a gente começou lá em 2012, 2013, com uma primeira portaria, o início da construção, paralisação, e agora a gente está fazendo força para que saia. Então, agradeço muito, passo a palavra para o William, né, acho que agora tem as perguntas. Abriremos, a partir deste momento, o espaço para perguntas e questionamentos acerca desta apresentação. Gostaríamos de solicitar que os inscritos realizem questionamentos direcionados à mesa e que sejam realizados em até, no máximo, 2 minutos. Quem for fazer os questionamentos, por favor, dirijam-se até o microfone, né, logo aqui à frente, por favor. Enquanto as pessoas aqui fazem as suas articulações para os questionamentos, eu quero fazer alguns destaques. Primeiro, parabenizar o trabalho bastante meticuloso realizado. E, viu, Gabriela, parabéns pelo empenho. Então, eu vou agradecer toda a equipe aqui, né, em seu nome, todos envolvidos, a comissão do PDI, composta por pessoas aqui da cidade, né, e eu acredito que todos puderam perceber a profundidade da investigação que a Gabriela, junto com toda essa equipe, fez, demonstrando realmente o caráter de extrema preocupação em trazermos para a cidade de Bauru o que a cidade de Bauru efetivamente precisa. Até o momento temos um inscrito, a professora Tamires Bonilha. Boa noite a todos. Falo aqui no lugar duplo, né, de munícipe de Bauru e também servidora. Sou professora aqui do Instituto Federal, na área de formação de professores. Atuo hoje no campus Sorocaba, no curso de pedagogia.
E fico muito feliz, né, em estar vivendo esse processo, porque o Instituto ele foi muito desejado pela cidade, e nós sabemos a diferença que faz ter formação de professores em lugares públicos, né, um compromisso com a escola pública. E aí eu, além de externar aqui a minha felicidade, gostaria de direcionar uma pergunta para o professor Nilson aqui, acerca desse apontamento feito, né, na audiência, dessa necessidade de formação de professores, né. Então, acho que isso é um fator relevante. Eu acho que o Instituto ele vem para somar junto às outras instituições públicas, né. Temos aqui a diretora da Unesp. E também a minha pergunta é no sentido de essa compreensão da atuação, por exemplo, na área de multimeios, se a gente não poderia extrapolar a ideia da informática para a educação, pensando na questão da educação especial, né, da inclusão, de um uso de uma tecnologia para além do manejo da informática. Até porque hoje, considerando as transformações mais recentes aí no campo da educação, e aí eu falo, por exemplo, dos últimos 20 anos, a escola ela se transformou enquanto demanda, né? Então, a universalização, o acesso, que é um aspecto que nós temos que reconhecer como importante e necessário, porque a educação é direito, ela trouxe consigo um desafio, que é lidar com as diferenças, com as necessidades e com as especificidades que isso coloca diante do professor. Então, para além do manejo, né, da tecnologia como um diferencial e como um acesso ao conhecimento, a minha pergunta é, nós não conseguiríamos, talvez, projetar um curso que pudesse olhar para a tecnologia assistiva, para usar essa tecnologia em favor dessas especificidades, né? E aí aproveitar, desde a produção de conhecimento em pesquisa e extensão, articulada às outras instituições que já desenvolvem pesquisa na cidade nesse âmbito, né, que já têm um engajamento acadêmico nesse âmbito, e fomentar essa discussão. Eu acho que Tamires, a proposta é muito interessante. A gente pensava nesses cursos de curta duração, principalmente no nosso pessoal de apoio, que a gente precisa bastante, e eles demandam, eles pedem muito, e a gente tem dificuldade de buscar esses cursos. Mas eu acho que pode ser uma proposta, sim. É claro que a gente vai ter que conversar com o Instituto Federal, no sentido de estabelecer parcerias, e nisso acho que a Secretaria da Educação do município pode trabalhar ativamente nessas parcerias, né? E eu acho que pode ser uma proposta muito rica, é claro, ouvindo o Instituto Federal, mas eu acho que é bem interessante, como você coloca, né? Então, eu acho que a Gabriela fez esse levantamento, e eu talvez não tenha condições de te responder. Sim. Você sabe, Gabriela, sobre curso para... Por favor, repita. De inclusão? Tamires, o que a gente tem conversado, né, com as pessoas, por exemplo, o pessoal que a gente foi conversar do CODESE, né, a gente pretende produzir os projetos de curso, né, o projeto pedagógico de curso, que a gente chama de PPC, com a participação deles também, né. Então, eu lembro que eu falei para o Estevanato, que é uma pessoa bastante atuante aqui na questão de tecnologia. Falei, olha, a gente vai abrir o curso pensando no curso de informática, mas a gente precisa da ajuda de vocês para nos ajudar aqui na fazer o plano, né, a matriz curricular do curso, distribuir as disciplinas, né, e vocês também garantindo que a gente tenha estágio para os nossos alunos, né, e depois eles saiam empregados por vocês também. A mesma questão no multimeios didático e informática para a educação, eu acho que permeia a questão das atividades inclusivas, né? Então, isso é importante a gente conversar. Até estava lá no ProEja, em definição, porque é uma obrigatoriedade nossa, 10% das vagas, né, de técnicos em ProEja, né, educação de jovens e adultos. E, na segunda audiência, a gente conversou, estava o professor Vitor, aqui, que é o responsável pelas licenciaturas da Unesp, e eles têm um grupo de estudos, né, de educação de jovens e adultos, que a gente converse com eles, né, e veja o que faz sentido e o que é melhor para a gente trabalhar. Então, mesmo nessas especializações,
a gente também trabalhar com essa temática, né, como um tema transversal. Somado a isso, é bastante natural que, num processo de amadurecimento, né, nós estamos falando de iniciar atividades aqui, num processo de amadurecimento, nós agregarmos esses elementos para o curso. Eu já até antecipo, o nosso Instituto Federal de São Paulo está fazendo um movimento, Tamires, você pode até conhecer, pergunta com o nosso pró-reitor na próxima semana. Nós estamos numa ação com a CETEC-MEC, buscando tecnologias, buscando equipamentos, buscando empresas com conceito voltado especificamente para a inclusão, e temos, assim, belas novidades para mostrar ainda até o final desse ano nesse contexto todo, tá bom? E é importante, então, a sua contribuição aqui, para que deixe a gente realmente alertados, e precisamos divulgar, porque, às vezes, a gente tem feito algumas ações dessa natureza, a gente não tem divulgado, precisamos divulgar. Tá? Professora Vera Capellini. Ela está em Sorocaba. Eles se somam, né? Boa noite a todos e todas. É a primeira vez que eu estou participando, né? Então, nas duas audiências, coincidiu com o período que eu estava em férias. Então, eu estou à frente da direção da Faculdade de Ciências e sou do Departamento de Educação, que atende as licenciaturas, tanto da Faculdade de Ciências quanto da FAAC. Eu gostaria de deixar registrado, porque é audiência, que, pensando, né, na progressão, e comentei que eu conheci hoje, né, a Gabi, que nós temos, sim, licenciatura em Biologia na Unesp. Eram licenciaturas no integral e no noturno. Agora ficou bacharelado no integral e licenciatura no noturno. E que é importante, então, que a gente registre. De fato, quando a gente fala na licenciatura, o projeto político-pedagógico está estruturado e tem toda uma questão ambiental, marítima, e não tanto pela saúde, até pelo quadro docente, que é um impeditivo. Quando você, infelizmente, a reposição de docentes ainda não está como nós gostaríamos, reiniciou agora, e já tivemos até genética, né? E hoje não temos, mas, como aqui está na Câmara, é Bauru, então, e como tem a possibilidade do PPI de ser avaliado, há na Unesp, integral e noturno, biologia, mas bacharelado e licenciatura. Então, é importante que fique registrado, porque, quando eu voltei de viagem, né, das férias, o professor Vitor comentou que havia essa preposição da gente não fazer repetições de curso, né? Nós sabemos, inclusive, que licenciaturas no nosso país é um curso que tem alta procura no ingresso, mas altíssima evasão. Altíssima evasão. Então, nós não queremos, e a gente também sabe por quê, né? Que, no nosso país, se professor não é valorizado, não tem uma carreira atraente, com certeza nós temos, sim, às vezes, alguém que ingressa e acaba não concluindo. Então, nosso país precisa valorizar salarialmente e socialmente o professor. É essencial para a formação de qualquer outra profissão, mas é um item que eu queria que ficasse registrado, porque na Unesp tem biologia, são 2 cursos, e a gente, por exemplo, nós não temos pública, né, na Unesp, como pública, não temos história. Eu sei que tem a questão da correlação entre os cursos. Não temos geografia, né? Não temos geografia, e geografia tem até a correlação com a questão do ambiente, né, que foi um item que também apareceu bastante, mas para ficar registrado. Eu penso que a Unesp, como uma instituição pública, ela já é parceira da Secretaria da Prefeitura. A gente tem o CITEB, né, que nós temos toda a equipe organizado e trabalhando aqui pela inovação, e reafirmo que a Faculdade de Ciências e a Unesp, a gente pode, sim, estreitar as parcerias. E a questão da Libras, a questão da inclusão no nosso país, e, inclusive, está em discussão a Política Nacional de Educação Especial no Ministério, estava aberto, consulta pública, inclusive, a gente não pode mais continuar fingindo que só pôr o aluno na classe comum é inclusão, e, por outro lado, a gente não tem tido formação de professores
específico para essa área. Seja nível de pós-graduação, a gente só tem em São Carlos a licenciatura, então é o único do estado de São Paulo público, o único curso. Tem em Santa Maria e tem em São Carlos. Mas eu penso que é uma área que há uma demanda muito grande, muito grande. Aqui está o secretário, que abriu licitação pela prefeitura para curso de especialização, tanto para servidores no âmbito do cuidado, quanto professores. Por quê? Porque não é só pôr o aluno lá, né? Então, há um conhecimento. Na Unesp, nós não temos específico em educação especial, e não adianta achar que, com 40 horas ou 60, que é uma disciplina obrigatória nos cursos, que a gente vai formar profissional para isso. Só para vocês terem ideia, nós abrimos uma especialização na Unesp em educação especial para TEA. Quando a perspectiva da consulta pública, em um mês a gente teve 2.400 interessados. Como a especialização na universidade ela tem a prerrogativa que pode ser cobrada, porque aos finais de semana está dentro do dispositivo legal, para formar uma turma de 40 foi muito difícil, teve que prorrogar quase 3 vezes, porque o docente, muitas vezes, não consegue pagar mesmo que um pequeno custo. Então, é uma área que eu vejo que Bauru podia ser carro forte, e aí tem a ver um pouco com o que a Tamires falou também, na tecnologia assistiva. Tá bom? Então, era isso, e ficar registrado que biologia a gente tem. Muito obrigada. Então, não é propriamente uma pergunta, Gabi, mas, como eu não estava na primeira e na segunda, e o Vitor me disse isso, de não ter concomitante, eu não podia deixar de ficar o registro pela Unesp. Oi, Vera, obrigada pelas considerações, né? A gente, já pensando nisso e conversando com o Vitor, conversando com o pessoal da Faculdade de Ciências, a ideia é dar um enfoque um pouco diferente na questão de saúde, né? Talvez, conversando aqui com o Silmário, a gente pense, né? Vocês tinham feito uma sugestão de engenharia de bioprocessos, não, era biotecnologia, alguma coisa nesse sentido a gente pode estudar também, mas lembrando que a biologia de vocês tem uma procura muito boa, né? Tem mais de 8 candidatos por vaga também, então também seria uma fonte que não iria concorrer tanto, né? A gente poderia somar e fazer realmente um polo, né, nessa questão de saúde e de gestão de resíduos e meio ambiente, né? Maju? Bem, boa noite a todos, em especial também à mesa, professor Nilson, professor Silmário, a Gabi, permita te chamar assim. Eu tenho uma pergunta, mas antes, bem rápido, quero fazer uma consideração. Eu acho que assim, hoje é um dia muito importante e eu, particularmente, estou muito contente, né, de ver que a realidade é que o Instituto se tornou uma realidade, está aí. Aí, professora Vera, eu acho que vale lembrar que o primeiro expediente desse instituto foi construído pelo professor Misael Ferreira do Vale. Ficaria muito feliz se estivesse aqui. E esse expediente, né, professor Silmário, foi o que deu origem, que o senhor, inclusive, se eu não me lembro direito, em 2013, acho que o senhor esteve aqui em Bauru, lá na Nações Norte, onde deverá ser definitivamente o Instituto. E esse expediente do professor Misael, eu tive a honra de levar a Brasília, junto com a vereadora Estela, que à época era vice-prefeita, e o professor Lourenço, representando a AGB. Nós tivemos, à época, eu era secretária de Educação, e com o ministro Haddad. Eu acho que assim, o trabalho técnico ele é importantíssimo, e as pessoas se dedicam a ele, como você, Gabi, vem se dedicando, mas se as decisões políticas não são tomadas, elas não acontecem, né? Porque tem que ter uma somatória de forças, de técnica e política, em todos os âmbitos. O professor Nilson falou do grande esforço que está sendo feito pelo governo atual, mas a gente teve uma grande convergência, eu acho que são grandes coincidências, começa com o ministro Haddad, termina com o ministro Camilo, com o mesmo presidente,
que tem a intenção de fazer com que os institutos eles ganhem corpo e voltem a ser construídos. E aí sempre depende dos governos municipais, que tem que ter essa parceria, senão também não acontece. E a gente sabe que teve uma série de situações que não ocorreram politicamente essas decisões. E no governo passado eu também tive a satisfação de estar no gabinete, e nós tivemos até novamente com os grandes, eram 2 grandes volumes que eu folheei tanto, e para que a gente tentasse retomar. Então, por isso, professora Gabi, eu sei que eu comento sempre isso, mas eu acho que vale a pena a gente dizer do grande esforço que são feitos e as conquistas são de muitas mãos. Alguns começam, outros estão no meio e outros finalizam e ainda vai seguir em frente, porque acredito que esse instituto aqui em Bauru ele vai ser um grande instituto pela importância do município, pela importância da região e o que significa, né, todo esse Bauru dentro do centro do Estado de São Paulo. Eu acho que, como você disse anteriormente, outras regiões elas já contam com o Instituto e faltava mesmo, né, para Bauru. E também então eu acho que assim a gente torce que isso aconteça, que realmente ele possa ser construído no espaço que foi a ele dedicado, né, que é um belo espaço, um belo local. Aquela região merece, uma região, você citou o Ayrton Busch, que é naquela região norte, é uma região bastante precária, né, que o Instituto vai trazer desenvolvimento, vai trazer ali uma mudança. E acho que a satisfação também da gente ver que a oportunidade para, principalmente, os jovens, não só jovens, mas para os jovens, os cursos que vão ser ofertados. Eu acho assim, eu gostaria assim, continuo fazendo a defesa também das questões ambientais e volto quando for discutir licenciatura, espero realmente que geografia também venha a se colocar, mas gostaria de entender essa questão dos cursos, se eles de curta duração, se eles são de 2 anos, e o que eu não entendi é quando a gente falou tanto aqui dos professores. Eu acho que tem professores e um outro segmento que são funcionários públicos e de todas as demandas do Estado, União, com as representações que a gente tem, como que poderia ser ofertado alguma coisa de especialização, alguma coisa de outro tipo de curso que não seja esse, que é o de 2 anos, é isso, que é o os tecnológicos que você apontou nos eixos que serão escolhidos. Obrigada, Maju. A gente tem alguns cursos diferentes, né? A gente tem os cursos que a gente chama de regulares, né? Os técnicos. Esses técnicos propostos eles são de 1.200 horas. Normalmente, eles são ofertados na modalidade concomitante subsequente, que ele faz só o técnico em 4 semestres ou 2 anos, e os cursos integrados ao ensino médio são distribuídos durante os 3 anos, né? E aí ele faz a parte do ensino médio juntamente com a parte do ensino técnico. Os cursos de curta duração, né, de acordo com a nossa regulamentação, eles são cursos a partir de 20 horas. Então, a gente pode fazer cursos livres, né, ou a gente chama de cursos de extensão, 20 horas, 40 horas, 80 horas, 120, 200, né, o que a gente achar que realmente é necessário. Né, esses cursos contam como alunos para a gente, também eles são importantes, e eles são sob demanda. Aí podem ser professores, os de curta duração, professores nossos, né, ou professores voluntários. E bolsistas. Né, e bolsistas também. São os voluntários que podem, né, fazer para a gente. A gente aprovou ontem, saiu o resultado preliminar de um edital, que é o edital do Programa de Mulheres, né, o Programa Mulheres 1000. Vão ser contemplados 7 campos, né, e a gente submeteu a esse projeto, que é tipo um Pronatec, e a gente está pré-classificado em 3º lugar. Então, a princípio, a gente trabalhará com mulheres em vulnerabilidade num curso de 200 horas, com o upcycling de roupas apreendidas pela Receita, provavelmente com parceria com o Fundo Social, com a Prefeitura,
né, com as empresas a partir de março. Né? E aí a gente tem a possibilidade, no sistema do Pronatec, de fazer a contratação via edital de professores. Por isso que o Silmário está falando também, né, de professores contratados que tenham, né, essa competência para dar esses... esse é muito legal. Eu sou particularmente apaixonada pelo programa de mulheres. Né? A gente trabalhou no Campus Avaré desde 2012. Mas a gente tem essas modalidades de curso. Então, o Instituto Federal, a gente tem os projetos, que são muito importantes. Tem muita demanda, né? E a gente tem os projetos e tem também esses cursos de curta duração, que são sob demanda. Maju e Lourenço, de forma complementar, embora a gente tenha aqui, né, um direcionamento de eixos e cursos, essas demandas elas podem ser atendidas independentemente desses eixos nessa modalidade de formação inicial continuada. Nós temos um exemplo em São José do Rio Preto, lá ainda nem tem um quadro de professores efetivo, e o campus São José do Rio Preto tem oferecido uma gama muito, muito elevada de cursos de formação inicial continuada, com composição de ofertas, com a participação de professores de outras expertises que não os eixos que foram apontados lá para São José do Rio Preto. Então, isso é uma particularidade. E, de novo, Maju e Lourenço, eu tenho que fazer um destaque também. É muito importante a gente fazer o resgate da história, conhecer o passado para pensar o futuro. Né? Eu tive a felicidade, em 2013 e 2014, estar como diretor de infraestrutura e também participei do processo inicial de implantação do campus, e agora com a felicidade de novo, retomar a expansão. E já aproveito a oportunidade para dizer que o governo federal, por meio do MEC, deve anunciar, nos próximos dias, talvez até ao final do mês de outubro, uma nova expansão da rede federal. Tá? O projeto ele é para a ordem de 320 unidades, somadas com as 680 existentes, chegarmos a 1.000 unidades em todo o país. Esse é o projeto. Eu sei que, inicialmente, deverão ser anunciadas 150 ou 160 unidades para a implantação já começando em 25. Então, é mais ofertas, é mais oportunidades, concursos públicos para professores, para técnicos administrativos e oportunidades com essas vagas gratuitas para toda a sociedade. Eu queria fazer esse destaque também. Sem mais inscrições? Lourenço. Queria cumprimentar o Silmário, o Nilson e a Gabriela. Eu queria, o Silmário, em relação à geografia, em 2013, lá no pontapé inicial, nós entregamos o primeiro ofício, né, para você. Né? E agora, esse segundo ofício ele foi decorrente que, no final de novembro, nós tivemos a informação, por meio de membros da equipe de educação da transição de governo, né, que os campos dos IEFs que estavam parados em todo o Brasil iam ser retomados, inclusive o de Bauru, por isso que nós encaminhamos, né? Como a gente tem contato direto com o ministro Camilo Santana, né, caminhamos direto para ele. Mas eu estou falando aqui hoje não só mais como Associação dos Geógrafos. Desde o início do ano passado, eu me tornei membro efetivo do Grupo Assessor de Ciência e Tecnologia do Escritório das Nações Unidas para Redução de Desastres das Américas e do Caribe. E cada país tem as suas equipes, né, de representante de governos. No caso, no Brasil, eu sou membro do escritório diretamente, justamente com o doutor Oswaldo Leal, que agora é o ex-diretor do CEMADEM e agora está na diretoria de clima do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas, em mais de 90% dos países das Américas do Caribe, nas equipes de governo, tem geógrafos e professores de geografia. O Brasil, aqui da América do Sul, é o único que não tem. Eu sou
embora eu seja, né, professor de ensino superior, mas minha jornada maior é ensino médio no Centro Paula Souza. Então, eu estou no escritório como representando a educação básica no Brasil. E vocês sabem que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Derna, na Líbia, na zona agrícola da Grécia, que destruiu tudo com uma chuva que em 3 dias choveu para 3 anos, né? Todas as ondas de calores no hemisfério norte, na África, demanda do quê? Que o mundo precisa decretar uma emergência climática. E, inclusive, eu participo de um grupo do SENAD, né, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres do Ministério de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, que o grupo de geografia que participa esses dias, nós ficamos, de certa forma, deixando o pessoal da área técnica um pouco sem chão, porque eles ficavam tentando justificar coisas, né, em relação ao que aconteceu no Vale do Taquari, mas não entra na questão principal, que é o espaço, né? O Nilson é arquiteto, sabe a importância do ordenamento e do planejamento urbano e rural. O Vale do Taquari teve, nos últimos 8 anos, né, mais de 40% de toda a floresta natural que tinha desmatada para a plantação de eucalipto, de pinos, de soja, de milho. Agora, as pessoas que foram vítimas, a maioria, né, esmagadora, foram as pessoas que moram na área de risco. Então, não adianta você defender novas tecnologias para monitoramento. Dentro do escritório, eu tenho amigos que é da NASA, eu falo para eles sempre, às vezes eu provoco eles, mas vem cá, é inquestionável a tecnologia que a NASA desenvolve para monitoramento climático. Porém, quantas pessoas que estão lá na área de risco sabem ler um alerta que vocês emitem? Isso é papel da escola, é papel da educação, é o papel das ciências humanas e sociais, de todas as áreas do conhecimento, mas as ciências humanas e sociais, ela trabalha com a sensibilidade do ser humano, né? Com as angústias. Isso é importante, gente. E vocês sabem que o Temer e o Bolsonaro detonaram com as disciplinas das áreas de ciências humanas e sociais, né? A BNCC, esse novo ensino médio, que é um lixo pedagógico, né? Agora vai voltar, mas o que eu falo é o seguinte, Silmário, nós temos interesse, porque nós da ONU, nós fazemos a provocação, né? Agora, cabe às autoridades, né, acatar o que nós estamos recomendando ou não, né? Mas nós, agora com a mudança de governo, o escritório está voltando a atuar de maneira mais intensa no território nacional, né? Porque em 2016 os escritórios que nós tínhamos foi fechado, foi transferido lá para Viena, na Áustria, e o interesse nosso, até eu tinha conversado com a Gabriela já, é o seguinte: a ONU, na área de desastre, ela quer intensificar as ações com a área da educação básica e superior. Inclusive, agora, o Escritório das Américas da União Europeia está fazendo um projeto relacionado a valorizar o conhecimento indígena e tradicional em relação ao desenvolvimento técnico-científico e para a redução de desastre. Agora, se vocês, no caso, o Instituto Federal tiver interesse, porque a grande vantagem do Instituto é igual o Centro Paula Souza, né? Trabalha com educação básica e superior, né? Então, essa conexão ficaria muito mais fácil, porque o problema está aí, ambientais, gente. Vocês viram essa questão em relação, por exemplo, à safra do trigo esse ano no Brasil? Achavam que ia ser uma produção estrondosa, né, devido ao desenvolvimento das plantas, né? Mas justamente no processo de floração,
a temperatura subiu além do que o trigo suporta, né, e foi um fiasco a produção. Então, é isso que eu queria dizer, gente. No caso, a defesa da geografia é que o Brasil é a ciência do espaço. Ela, conectada com todas as áreas do conhecimento humano, ela tem condições não só de conscientizar as pessoas, mas fazer com que as pessoas, principalmente as que mais são penalizadas pela questão dos desastres, saibam enfrentar uma situação adversa. E nós temos que, o Brasil tem que largar a mão de investir na resposta, nós temos que investir na prevenção. Agora, se o Instituto tiver interesse, o Silmário, o ano que vem, o Naruel Arenas, que é o nosso chefe aqui das Américas do Caribe, ele virá ao Brasil. Aí, no caso, se concretizar, eu posso falar com a Gabriela, né, marcar de repente, a gente está estudando de trazer ele aqui no estado de São Paulo também, de marcar uma conversa, inclusive, Vera, com a Unesp, viu? É isso a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigado, Lourenço. A gente anota isso, e esse seu entusiasmo, realmente, ele é bastante necessário. Nós estamos, dentro da Agenda 2030 da ONU, com as ODS, estamos implementando, e nos nossos projetos pedagógicos de curso, nós vamos trabalhar bastante a sustentabilidade e além também da inclusão, tá, Tamires? Então, o nosso pró-reitor de ensino está preparando novas mexidas para cuidar de temas dessa natureza. Tá bom? Obrigado pela contribuição. Estamos aqui à disposição, tanto eu como o doutor Oswaldo, lá em Brasília, se for possível, ajudar vocês aí. Eliana? Eliana, enquanto você prepara o microfone, assim que nós terminarmos esse evento, os nossos servidores, se puderem ficar aqui um pouquinho, para a gente trocar uns 10 minutinhos de ideias, acredito que a gente vai conseguir ter uma conversa bastante animadora para todos nós, tá bom? Obrigado, desculpa a interrupção. Boa noite, parabéns ao Instituto Federal de São Paulo, presente na cidade de Bauru, em nome do professor Silmário, e queria agradecer o estudo que a professora Gabriela e a equipe fez, que ele é muito interessante. E eu não iria falar, mas vocês utilizaram um dos trechos das minhas justificativas. Então, eu me senti no direito de contribuir mais um pouquinho, ouvindo o que todos falaram. Seria interessante, já que vocês vão trabalhar com a questão de biologia e ambiente, pensar no termo saúde única. Não tem nenhum curso no Brasil e há uma necessidade, que é trabalhar a integração do homem, ambiente e animal. Diante das emergências climáticas, diante dos estudos que estão sendo feitos, penso que seria interessante. Inclusive, o mundo precisa de pessoas que pensem de forma heterárquica, ou seja, não é mais de cima para baixo, mas de forma horizontal, onde as culturas vão se encontrar. Então, a gente precisa de mentes que sejam interdisciplinares e transdisciplinares. E aí, acho que a gente atende, inclusive, as questões da inclusão, porque incluir é um trabalho humano. Obrigada. É isso. Obrigado pela contribuição. Eu estava aqui. Eu sou professor há 35 anos. A gente acaba olhando, né, com um olhar diferenciado, e ela estava atenta a todas as suas palavras ali, concordava com alguma coisa, às vezes pensava um pouquinho diferente. O corpo fala, né? Mas a gente acompanhou, e obrigado pela contribuição. Sou ex-professora do Instituto Federal do Paraná. Para este momento de encerramento desta terceira audiência pública, vamos conceder a palavra ao magnífico reitor do IFSP, o senhor Silmário Batista dos Santos, para suas considerações finais.
William, eu vou, se você me permitir, vou passar a palavra para o Nilson e para a Gabriela. Tá? Pode ser? Pode. Então, por favor, Nilson. Bom, novamente é um prazer estar aqui, fazendo parte dessa cerimônia da escolha dos cursos do Instituto Federal. Acho que tem que complementar um pouquinho o que a Major falou, e realmente é um processo, né? O Instituto Federal aqui em Bauru é um processo de alguns governos, é importante dizer isso. É importante dizer que foi reservada uma área numa região da cidade de expansão urbana, né, zona norte da cidade, junto a Nações Norte. Até há pouco tempo atrás estava na CEPLAN, né, e é uma região que tem alguns investimentos importantes, e a gente quer que a cidade cresça para lá, ao lado de vai ser um futuro parque, o maior parque urbano de Bauru, o Parque Jurandir Bueno Filho, que ainda vai ser uma realidade, espero que ela seja brevemente uma realidade, um parque maravilhoso, com uma vista, a mais bela vista da cidade, né? Então, vocês vão usufruir disso tudo, com a retomada das obras, vocês vão ter a melhor vista da cidade, ali daquela região da cidade. E vai ser, com certeza, para a região, um símbolo de desenvolvimento da área, né? É isso. Obrigado. Passo a palavra para a senhora Gabriela para as considerações finais. Bom, agradeço a presença de todos e todas aqui. Nilson, Silmário. O Silmário tem uma agenda atribulada, mas um agradecimento especial, principalmente, para a equipe que compõe a comissão local do PDI. Então, a gente tem aqui o João, né, que veio correndo de São Paulo hoje para chegar aqui e acompanhar a audiência, o pessoal da Secretaria de Educação, o Zé, o Fábio e o Flávio. O Flávio se colocou na nossa comissão por achar que era importante ele participar também. Então, isso demonstra a importância que a Prefeitura tem dado, na instalação e nas discussões. E o William e o Edson Aquino, que não está aqui, mas também que compraram, e eu acho muito engraçado estar até comentando com o Silmário, porque o William vai nas reuniões, ele marca a reunião para a gente, ele vai junto, e ele faz parte do Instituto Federal. Ele fala, a gente faz, a gente pode fazer tal coisa, e é a gente mesmo, porque a gente tem trabalhado junto, e essa união é muito importante aqui. E eu lembro, eu estava no Campus Avaré, ninguém conseguia me tirar do Campus Avaré, né, Silmário? Aí o Silmário me convidou para ir para a Pró-Reitoria de Extensão em São Paulo. Fui a contragosto, porque eu não queria voltar para São Paulo, mas tive lá uma oportunidade, profissional, um crescimento muito grande. E o ano passado, em outubro, o Silmário me chamou e propôs a vinda para vir para Bauru. Falei, Silmário, Bauru, sair de Avaré de novo. Mas a surpresa foi muito grande, a questão de acolhimento, de recebimento aqui. Acabei de fechar essa semana o aluguel, o contrato de aluguel, estou me mudando para Bauru também para ficar aqui mais perto, mais próximo, eu não consigo ir para Avaré mais mesmo. Então, realmente, a dedicação aqui no campus está muito grande, as pessoas que estão vindo e contribuindo também estão fazendo a diferença, tanto da cidade como de fora, muita gente querendo vir para Bauru. Então, o Silmário falando sobre o problema que a gente vai causar nos outros campos, com a vinda de servidores, porque primeiro a gente faz uma remoção interna dos servidores que estão nos outros campos para vir para cá, e aí a gente abre buracos nos outros campos. Mas acho que vai ser muito bom, porque todo mundo está vindo para cá com muita vontade. E o terreno, Nilson, não tenho o que falar. O terreno é realmente apaixonante, num lugar lindo, um terreno grande, maior que os outros terrenos. Então, a gente tem um potencial imenso de crescimento, de busca de recursos para que a gente construa, naquela região, realmente um polo, junto com o poder público, junto com a iniciativa privada também, que a gente pode fazer parcerias. Então, isso é importante. E a questão, falando para o Lourenço também, Lourenço, a gente está aqui para somar, para fazer as coisas acontecerem e sempre para
cidade crescer e para melhorar a questão da saúde, a questão da população, né? Acho que é importante a fala da Eliana também, da Vera, né? Eu sou da parte da veterinária, mas da parte preventiva, né? A GES, a gente trabalha junto desde a Varé também, né? Ela bióloga, também preocupada com a parte ambiental, com a parte de saúde, então a gente pensa muito nessa questão também de transversalidade, né? O Instituto tem recebido nos campos, nos cursos, né, muitos alunos com necessidades especiais, né? A GESA está atualmente em Salto, ela tem 7 alunos, né, com necessidades especiais dentro dos cursos técnicos integrados. Todos os campos estão recebendo uma quantidade grande de alunos também, né? Tem o programa do AEE e a contratação de especialistas para atender esses alunos. Então, tem uma responsabilidade social muito grande. Então, a questão do Instituto Federal é um pouco diferente na questão da responsabilidade social. Então, é isso que a gente quer para Bauru também, né, e que a gente possa vir somar forças com todo mundo que já está aqui. E, para o encerramento dessa terceira audiência pública, vamos conceder a palavra ao magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo, o senhor Silmário Batista dos Santos, para as suas considerações finais. De fato, foi muito satisfatório acompanhar esse momento, e a gente não tinha dúvida, a Gabriela foi escolhida para vir para Bauru pelo trabalho que ela desenvolve ao longo desses últimos anos, e aqui todos puderam perceber a seriedade, a profundidade, que ela, junto com toda a equipe, né, trabalhando nesse levantamento e também no PDI. Então, já agradeço o Zé, o Fábio, o Flávio, o Edson e o William. Pela valorosa contribuição, a Geisa também, Veider também. Enfim, todas as pessoas envolvidas nesse processo. E a gente vai agradecer aqui, tem que começar lá de 2011, 12, 13. Né? Mas, então, que todos se sintam contemplados, agradecidos e participantes desse processo. Eu faço um agradecimento especial ao Juninho, é o nome de guerra do presidente da Câmara, que cedeu a casa para a gente e me concedeu a honra de presidir a sessão. Então, em nome dele, eu estendo cumprimentos a todo o Legislativo. Isso, obrigado pela interação que a gente tem conseguido. Leve um abraço para a prefeita. Gabi, de novo, parabéns pelo trabalho, e para os nossos servidores e servidoras que aqui estão, obrigado por esse comprometimento, essa participação. E a gente faz isso, né, pensando sempre na entrega para a sociedade. Então, muito me honra encontrar vocês aqui, também, né, preocupados, também participando de mais esse processo. Eu tenho que dizer, até aproveitando uma fala aqui, sobre o AEE. Viu, Tamires? Nós recebemos do governo, nos últimos 2 anos, um montante de R$3 milhões para fazer esse tipo de atendimento. Nós tiramos recursos que seria de algum tipo de investimento ou de ações da reitoria e colocamos mais R$2,5 milhões. Esse ano nós estamos aplicando R$5,5 milhões, tá? Com participação de todas as nossas unidades, com essa preocupação de atendimento do AEE, desde a aquisição de equipamentos até contratação de pessoas e capacitação. Então, a gente tem um olhar realmente muito forte para essa questão e nos dá muita honra saber que, a cada dia, o nosso instituto é cada vez mais procurado nessas demandas. Isso demonstra o nosso caráter, né, enquanto instituição de ensino, mas também a nossa contribuição, que vai além da educação, e sim a questão social. Então, isso nos dá muita alegria de poder participar desse momento, buscando esse atendimento para a sociedade. Eu quero, enfim, dizer que eu estou muito, muito emocionado com esse momento, e eu não tenho dúvida que o Campus Bauru já é um sucesso,
declaro, então, encerrada a terceira audiência para articulação e escolha dos cursos. Obrigado.